é que o senhor vê o status da educação no Brasil? Acabou. Acabou. Olha, eu achei, o Brasil chegou na apoteose no dia que os nossos alunos, no PISA, aquele teste internacional, tiraram o último lugar, abaixo de alunos da Zâmbia, da Serra Leoa, do Paraguai. E o ministro da Educação, que não era petista, disse o seguinte: poderia ter sido pior. Acabou. Não é acabou, já é depois do fim. Tira um lugar depois do último. Daí vem o outro ministro da Educação, né? Pode falar palavrão nessa entrevista? Pode. Pode. Fica à vontade. É que o outro ministro da Educação que fala cabeçário. Né? Eu falei, ó, cabeçário o caralho. Quer dizer, o senhor está analfabeto, ministro da Educação, meu Deus do céu. Então hoje o status é inexistente. Inexistente, não há educação no Brasil. Ou talvez pior, até porque a educação agora, que há, ela serve só para... A educação serve para ensinar as crianças a fazer sexo oral. Não, olha aqui, agora você vai chupar o pintinho do seu coleguinha, para você desenvolver a diversidade. Para ver se você é mesmo menino ou menina. Você vai testar, né? E assim, para ver se você vai escolher, né? Agora, isso tudo assim, é pão e circo, meu Deus do céu. Põe a garotada para se divertir. Quem não vai querer? Mas é verdade, né? No meu tempo não fizeram isso, mas se fizesse eu teria aderido imediatamente, porque eu era idiota, como todo jovem, né? Uhum. Agora a gente sabe que esse processo ele não foi do nada, né? Foi construído desde a década de 60, 70, de dominação ali dos currículos. Sim, introduziram o tal do sócio-construtivismo, que hoje sabe que o sócio-construtivismo não apenas imbeciliza a pessoa, mas cria até lesão cerebral. Né? E quem foram os grandes agentes disso? Eu acho que o principal foi o editor Abril. Foi as revistas Escola, foi chamada Nova Escola e Sala de Aula, que eram órgãos do socioconstrutivismo. Por aí que entrou Emília Ferreira, Celestin Freinet, toda essa porcariada socioconstrutivista comunista entrou no Brasil através desse, porque era o único órgão que alcançava todos os professores no Brasil. Né? Então, alguém culpou eles pelo que aconteceu? Não, eles não têm culpa nenhuma. Professor, o que é o socioconstrutivismo? Olha, a ideia é de que o conjunto do conhecimento é construído. É uma ideia kantiana, no fim das contas, né? Ou seja, a razão operando livremente, ela constrói as suas estruturas. E essas estruturas constituem a totalidade do conhecimento. Ou seja, não existe um universo objetivo a ser conhecido. Existe uma livre autoestruturação da razão. Isso começa com Kant e vai terminar no Jean Piaget. Então, daí se tira a conclusão de que a cultura deve ser construída pelo próprio agente do aprendizado, que é o aluno. Então você não pode transmitir um conteúdo para ele. Né? Ele tem que aprender o conteúdo montado do jeito que ele quiser. Isso é tão imensamente complicado. Né? Você imagina o seguinte: o tempo que você leva para decorar a tabuada de 1 a 10 e o tempo que você leva para construir o seu universo matemático. Não vai dar, né? É o que falava o professor Pierluigi Piazza. Seria mais ou menos correr atrás do rabo. Mas é claro, ele dá o seguinte exemplo: ele diz, olha, as primeiras informações que você recebe formam, marcas, imprints, como ele chamava, né? Profundas, que se gravam na memória e ficam lá para sempre. Então, o garoto, por exemplo, ele escreve casa com Z. Se o professor corrige, ó, casa é com S, ficou o imprint, ele vai escrever casa com S o resto da vida. Né? Mas se ele escreve casa com Z e o professor não corrige, ele vai ter que corrigir, ele mesmo vai ter que corrigir mais tarde. Então, você já duplicou o serviço. Só que ele aprender mais tarde, o aprendizado será mais superficial do que aquele imprint primeiro. Mas vai ser difícil mudar aquilo. Vai ser difícil mudar aquilo, ele não vai aprender nunca. Por que você acha que todo lugar que você vai, todo país do mundo onde tem chinês, os chineses tiram os primeiros lugares nessa universidade? Porque eles aprenderam na China na base da decoreba.
E na é base... tabuado. A língua chinesa não dá para aprender a não ser na base da decoreba, porque você começar a falar a língua chinesa, você tem que saber 5.000 caracteres. Da decoreba é da pressão social mesmo. Tipo, tem que aprender isso aí. Pressão social. Mas se não tivesse a pressão social, a simples decoreba funcionava. Né? Todos nós que aprendemos a tabuada não esquecemos jamais. Não é isso? E obviamente que é um objetivo por trás desse método de ensino. Ué, se a cultura toda é construída, você tá entendendo? Então é evidente que os agentes principais da cultura podem construir de qualquer maneira, tudo até o seu sexo, que eles vão chamar de gênero, quer dizer, usando um conceito, aplicar um conceito gramatical à biologia já é um absurdo. Mas é claro que gênero é um conceito gramatical. E o gênero, evidentemente, varia de língua para língua. Quer dizer, os objetos adquirem os seus respectivos gêneros por milhões de fatores culturais imprevisíveis, como, por exemplo, sei lá, na língua alemã, o mar é feminino e a lua é masculino. É isso? Chega ao ponto... Agora, isso é um conceito gramatical, tá certo? E a gramática, o que é? A gramática é a estrutura material do idioma. Ora, se na própria gramática cada um vai ter que construir a sua, isso torna impossível qualquer aprendizado. E até a comunicação. É claro, até a comunicação. Então, se a sociedade inteira não tem mais a noção, vamos dizer, do peso das palavras, tem mais noção de significado, as pessoas hoje escrevem de uma maneira que você vê que elas realmente não estão entendendo o que estão dizendo. E isso não é analfabeto, isso é estudo. Então, é isso aqui, né? Agora, esta semana saiu aí um decreto de que o seu Paulo Freire vai ser nomeado patrono, pode ser pós-mortem, nomeado patrono da educação brasileira. Isso é uma verdadeira maravilha. Eu vou ler aqui para vocês um negócio que eu escrevi, né, a respeito, que eu mandei para o Diário do Comércio. Olha aqui. Viva Paulo Freire. Vocês conhecem alguém que tenha sido alfabetizado pelo método Paulo Freire? Alguma dessas raras criaturas, se é que existem, chegou a demonstrar competência em qualquer área da atividade técnica, científica, artística ou humanística? Nem precisam responder. Todo mundo já sabe que, pelo critério do pelos frutos conhecereis, o célebre Paulo Freire é um ilustre desconhecido. As técnicas que ele inventou foram aplicadas no Brasil, no Chile, na Guiné-Bissau, em Porto Rico e outros lugares. Não produziram nenhuma redução das taxas de analfabetismo em parte alguma. Produziram, no entanto, um florescimento espetacular de louvores em todos os partidos e movimentos comunistas do mundo. O homem foi celebrado como gênio, santo e profeta. Isso foi no começo. A passagem das décadas trouxe, a despeito de todos os amortecedores publicitários, corporativos e partidários, o choque de realidade. Eis algumas das conclusões a que chegaram por experiência os colaboradores e admiradores do Sr. Freire. John Egerton escreveu em 1973. Não há originalidade no que ele diz, é a mesma conversa de sempre. Sua alternativa à perspectiva global é retórica bolorenta. Ele é um teórico político e ideológico, não um educador. David Fetterman escreveu em 1986. Ele deixa questões básicas sem resposta. Não poderia a tal conscientização ser um outro modo de anestesiar e manipular as massas? Que novos controles sociais, fora o simples verbalismo, serão usados para implementar a sua política social? Como Freire concilia a sua ideologia humanista e libertadora com a conclusão lógica da sua pedagogia, que é a violência da mudança revolucionária? Rosanne Knudson escreveu em 1900... Tudo isso é gente que trabalhou com ele. Né? Colaboradores, admiradores e colaboradores. No livro de Freire não chegamos nem perto dos tais oprimidos, o livro chama Pedagogia dos Oprimidos. Quem são eles? A definição de Freire parece ser qualquer um que não seja um opressor. Vagueza, redundâncias, tautologias, repetições sem fim provocam o tédio, não a ação. Peter Berger escreveu em 1974. A conscientização é um projeto de indivíduos de classe alta dirigido à população de classe baixa. Somada a essa arrogância, vem a irritação recorrente com aquelas pessoas que teimosamente recusam a salvação tão benevolentemente oferecida.
David Newland escreveu em 1974. Alguns veem a conscientização como uma nova religião e Paulo Freire como seu sumo sacerdote. Outros a veem como puro vazio e Paulo Freire como o principal saco de vento. Aqui, Wayne Orban escreveu em 1972. A pedagogia do oprimido não ajuda a entender nem as revoluções, nem a educação em geral. Roland Paulson escreveu em 1992. Sua aparente inabilidade de dar um passo atrás e deixar o estudante vivenciar a intuição crítica nos seus próprios termos, reduziu Freire ao papel de um guru ideológico flutuando acima da prática. Bruce Boston escreveu em 72. Algumas pessoas que trabalharam com Freire estão começando a compreender que os métodos dele tornam possível ser crítico a respeito de tudo, menos desses próprios métodos. Outros julgamentos do mesmo teor encontram-se na página de John Oliger, um dos muitos devotos desiludidos. Daí eu dou o endereço aqui, depois vai publicar no Diário do Comércio. Não há ali uma única crítica assinada por direitista ou por pessoa alheia às práticas de Freire. Só julgamentos de quem concedeu anos de vida a seguir os ensinamentos da criatura e viu com seus próprios olhos que a pedagogia do oprimido não passava, no fim das contas, de uma opressão da pedagogia. Não digo isso para criticar a nomeação póstuma desse personagem como patrono da educação nacional. Ao contrário, aprovo e aplaudo calorosamente a medida. Ninguém melhor que Paulo Freire pode representar o espírito da educação petista, que deu aos nossos estudantes os últimos lugares nos testes internacionais, tirou nossas universidades da lista das melhores do mundo e reduziu por um tiquinho de nada o número de citações de trabalhos acadêmicos brasileiros em revistas científicas internacionais. Quem poderia ser contra uma decisão tão coerente com as tradições pedagógicas do partido que nos governa? Sugiro até que a cerimônia de homenagem seja presidida pelo ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, aquele que escrevia cabeçalho em vez de cabeçalho. E tenha como mestre de cerimônias o principal teórico do Partido dos Trabalhadores, Dr. Emir Sader, que escreve Getúlio com LH. A não ser que prefiram chamar logo para algumas dessas funções a própria presidenta Dilma Rousseff, aquela que não conseguia lembrar o título do livro que tanto havia impressionado na semana anterior, ou o ex-presidente Lula, que não lia livros porque ele dava dor de cabeça. Então, é aquele negócio que dizia Karl Kraus, tem situações que não podem ser satirizadas porque elas já são satíricas em si mesmas. Quer dizer, que gozação, não tem nada aqui é gozação. Tudo isso é verdade, pô. Quer dizer, basta você contar as coisas exatamente como elas são e o pessoal começa, não é culpa minha, pô. Eu não estou fazendo gozação com ninguém. É a gozação encarnada, tomou conta do presidente da República, do Ministério da Educação. Então, é um negócio. Viva Paulo Freire, né? Agora, você vê, o Paulo Freire, tem uma gravação dele que ele aparece muito sapientemente dizendo: nós devemos ser tolerantes, mas não com os nossos inimigos. Eu digo, você vai ser tolerante com quem? Só com quem é do seu lado? Então isso aí é o que Herbert Marcuse, que é também um gozador sinistro, chamava de tolerância libertadora. Tolerância libertadora significa o seguinte: pôr no seu cu.